Olá, bem-vindos ao BDP Podcast, um espaço de reflexão sobre temas económicos e monetários do Banco de Portugal. O meu nome é Nuno Aguiar e hoje vamos falar sobre como combater as alterações climáticas com o apoio popular. Por esta altura já deve ser óbvio que este não é um problema para o futuro, é já do nosso presente. Os eventos climáticos extremos tornaram-se mais frequentes e abrem os telejornais com regularidade, das cheias em Portugal aos incêndios em Los Angeles. O combate e adaptação às alterações climáticas é um dos maiores desafios estruturais das nossas sociedades. E há um consenso alargado sobre a inação não ser uma hipótese. Na União Europeia temos metas ambiciosas e o compromisso de atingir a neutralidade carbónica até 2050. No entanto, vivemos um paradoxo. Embora estes esforços mereçam o apoio da população, que vê no ambiente uma prioridade, a implementação de políticas é desafiante e elas são frequentemente impopulares. Como podemos conciliar a necessidade de ação com a popularidade das medidas? É essa pergunta que tenta responder um estudo recente, coautorado por Ana Fontoura Gouveia, coordenadora do Gabinete para a Sustentabilidade do Banco de Portugal e a nossa convidada de hoje. Muito bem-vinda, Ana. Obrigada. Como eu estava a dizer há pouco na introdução, portanto, parece haver aqui uma, não sei se contradição, mas um paradoxo em que nós achamos que é necessário combater as alterações climáticas, as pessoas acham que é necessário esse combate e essa adaptação, mas depois há algumas medidas, quando são implementadas, parecem ser impopulares ou não ter apoio popular. Foi este contexto que vos motivou a fazer este estudo? Precisamente, sem dúvida. Este artigo que escrevi com o economista João Carvalho procura precisamente olhar para o que tu chamaste paradoxo, e é um termo que eu concordo, porque por um lado nós vemos que as pessoas estão preocupadas com as alterações climáticas e estão conscientes. Isso é um resultado do nosso estudo para estes 11 países europeus, mas não só. É um resultado que tu vês em muitos outros estudos. Ao mesmo tempo que as pessoas estão preocupadas, sempre que um governo tenta avançar com políticas climáticas, isso enfrenta muita resistência popular, mesmo antes da fase de implementação que tu referias. Eu acho que todos temos presente aquelas imagens, por exemplo, dos protestos dos coletes amarelos em França, que ficaram como eu diria, um símbolo icónico daquilo que é esta resistência. Foi esse paradoxo que nós quisemos entender, sobretudo para poder contribuir então para a concretização de políticas climáticas, porque, como disseste muito bem, os efeitos das alterações climáticas são cada vez mais visíveis. Referiste às aberturas de telejornais que infelizmente temos tido em Portugal, porque as consequências dos eventos climáticos extremos são devastadoras, desde a perda de vidas humanas até colocar em causa aquilo que é os nossos modos de vida. Existem várias medidas, o leque é gigante de medidas, seja de combate, seja de adaptação. Que medidas em específico é que vocês olharam neste vosso estudo? Nós olhamos sobretudo para medidas de mitigação e, portanto, isto significa para medidas que procuram reduzir as emissões de carbono e alterar comportamentos. Olhamos sobretudo para 6 medidas que cobrem o espectro daquilo que um decisor de política pública pode fazer. Olhamos para impostos, impostos sobre os combustíveis fósseis, como por exemplo o nosso ISP, impostos sobre plásticos, que já vamos tendo em Portugal, e ainda impostos sobre a importação de produtos que vêm de países que têm menores padrões ambientais que os nossos. Uma medida que também está a avançar no contexto europeu. Portanto, isto são impostos. Depois olhamos para medidas de regulação, que é, por exemplo, legislação que impede a venda de eletrodomésticos que consomem muita energia, por exemplo, que não são eficientes do ponto de vista energético. E, finalmente, olhamos para subsídios às energias renováveis e subsídios aos trabalhadores que, por exemplo, acabam por perder o seu emprego em resultado destas políticas climáticas. Portanto, são medidas muito diferentes. Vocês olharam um bocadinho para o apoio popular que estas medidas têm. Os dados mostram que existem diferenças muito grandes de popularidade ou impopularidade dessas medidas que estudaram? Existem, naturalmente, e eu creio que não ficarás surpreendido, nem quem nos está a ouvir, se eu te disser que as menos populares são, sem surpresa, os impostos sobre os combustíveis fósseis. Aí o apoio ronda qualquer coisa como 30%, e, em particular em Portugal, temos 3 em cada 4 pessoas contra um aumento deste tipo de impostos. Porquê é que é um problema? Porque, bom, do ponto de vista económico,
este é precisamente o instrumento primordial para combater as alterações climáticas e, portanto, são muito eficazes. Há que encontrar, então, mecanismos para que eles consigam receber esse apoio. Mas, por exemplo, os subsídios, enquanto ideia, são sempre populares. Mas o que nós vemos também é que esse apoio aos subsídios, estes subsídios que te falava, às energias renováveis, aos trabalhadores que perdem os seus empregos, esse apoio cai a pique se o financiamento, ou seja, se a contrapartida do subsídio for aumentar impostos. Claro. E, portanto, tu já estás, no fundo, a dar uma parte da resposta àquilo que eu ia perguntar a seguir, que é, estes números que vocês têm, estes dados de apoio a algumas destas medidas, ou de impopularidade, eles não são estanques, não é? Os governos podem fazer avançar com certo tipo de iniciativas que mudam essas percentagens. O que é que vocês descobriram, olhando para os dados, sobre o que é que os governos podem fazer para as alterar? Esse é precisamente o valor acrescentado do nosso estudo, não é? Não é constatar que temos aqui uma realidade imutável, é tentar contribuir, então, para que os governos possam concretizar estas políticas climáticas que são tão necessárias. Nós mostramos, por exemplo, que este apoio que te falava aos impostos sobre os combustíveis fósseis aumenta de forma muito expressiva se o aumento dos impostos sobre os combustíveis fósseis não se traduzir então num aumento da carga fiscal total, ou seja, se eventualmente for compensado por uma redução de outros impostos. Para te dar uma ideia dos números, em Portugal, por exemplo, o apoio passa de 25% para quase 50%, já muito ali perto de uma maioria. Portanto, impostos verdes sim, mas não podem ser uma desculpa para aumentarmos a carga fiscal. Mostramos também outra coisa, que é, por exemplo, falei-te dos impostos sobre importações de países com padrões ambientais mais reduzidos. Se quando estas medidas são apresentadas, se sublinhar a relevância de uma medida como essa, por exemplo, para proteger a indústria europeia, que já ela está sujeita a estas exigências ambientais, então aí o apoio, que já é robusto, sai muito reforçado. Por exemplo, em Portugal passamos de 65% para 77% de apoio. É uma questão de design das medidas, ou seja, uma medida eventualmente conversada, mas também de comunicação, não é? Sem dúvida, a comunicação é fundamental, ou seja, os dois aspectos centrais que nós encontramos aqui no nosso estudo é, por um lado, o desenho da medida, mas por outro lado também a forma como a comunicamos e como sublinhamos quais é que são os objetivos dessa mesma medida. E referiste já mais que uma vez os números para Portugal. Nós, quando comparamos com outros países, destacamos de alguma maneira? Seguimos uma tendência generalizada? Como te disse, nós olhamos aqui para 11 países europeus, incluindo Portugal. Uma das conclusões do nosso estudo é que estes resultados que te venho a apresentar e a importância do desenho exato da medida são relativamente estáveis, não é? Ou seja, isso significa que temos aqui algo que pode ser útil para atingirmos, por exemplo, os objetivos climáticos europeus, na medida em que não é uma especificidade de um país, é algo que é transversal. Mas Portugal destaca-se, por exemplo, e infelizmente diria eu, por ser um dos países com menor conhecimento das alterações climáticas. Os valores são elevados, mas ainda assim somos o país que apresenta menos conhecimento, menor conhecimento. E depois somos também dos mais negativos quanto aos efeitos das políticas climáticas, por exemplo, no nosso próprio emprego e na economia, e dos mais positivos sobre os benefícios das políticas climáticas, por exemplo, na saúde ou o impacto que terá na qualidade de vida das gerações futuras. Portanto, sentimos sempre tudo com muita intensidade. Exato, muito otimistas ou muito pessimistas. E, além destas diferenças entre países, há diferenças também se nós dividimos a população pelas suas características, certo? Se nós temos a pensar o que é que os governos podem fazer, isto também é importante para eles saberem que segmentos da população podem conquistar com mais facilidade ou não. Sem dúvida que sim. Nós analisamos essa dimensão no nosso artigo, ou seja, aquilo que são as características, a escolaridade, o posicionamento ideológico e por aí fora. E eu gostava de destacar um elemento em particular, porque nós, no nosso estudo, consideramos apoio em sentido estrito. Ou seja, a nossa definição de apoio
são mesmo aquelas pessoas que são favoráveis à medida. E, portanto, isso significa que as pessoas que estão indiferentes, ou seja, que não têm opinião, que não conseguem decidir, estão, na nossa avaliação, no grupo que não apoia. Quisemos ser exigentes na nossa medida de apoio. Mas porquê é que isto é importante? Porque estes indiferentes, na verdade, são aí, à volta, nos nossos dados, de 16% a quase 30% dos inquiridos, portanto, quase um terço em alguns casos. É muita gente, isto é comum a outros estudos, portanto, há muitas pessoas que não têm aqui uma opinião formada. E se nós olharmos para quem são estas pessoas, por exemplo, são em geral mais mulheres, mais novos, menos escolarizados, e isto dá-nos aqui alguma ideia de grupos que provavelmente mereciam particular atenção naquilo que é comunicação e naquilo que são campanhas de literacia específicas sobre estes temas, porque devemos procurar então conquistar estas pessoas que estão indiferentes e sem opinião para o lado do apoio a estas políticas quando bem desenhadas. Ou seja, não estando em oposição, teoricamente, se nós tentarmos chegar junto a estes segmentos, conseguiríamos conquistá-los com mais facilidade, obviamente, do que aqueles que já têm uma oposição de princípio ou de outro género. Não é? Certamente, sobretudo quando isto vem associado a algum desconhecimento, por exemplo, daquilo que são as alterações climáticas ou daquilo que são os efeitos destas políticas, ou alguns receios, talvez, um pouco excessivos sobre os efeitos que as políticas irão trazer. E quando somamos as vossas diferentes conclusões entre segmentos populacionais, entre países, entre medidas que podem acompanhar as medidas de mitigação, temos aqui um arco geral de conclusão, ou seja, se quisermos construir um guião do género como apresentar e implementar medidas climáticas, como é que descreverias esse guião? Eu diria assim, como mensagem principal, que as políticas climáticas têm de ser políticas climáticas, ou seja, não podem ser só uma desculpa para aumentar impostos. E isto cria, de facto, muita resistência na população. E o que encontramos aqui neste nosso estudo é que as pessoas, em geral, são muito sensíveis ao desenho da medida, ou seja, como é que a medida é financiada, como é que são usadas as receitas, o que é que acontece à carga fiscal global, aos impostos que pagam no fim do ano. Portanto, o desenho da medida é absolutamente central. Não há aqui nenhuma oposição de princípio das pessoas em relação às políticas climáticas. Não é isso. É certos desenhos das políticas climáticas. E nós temos visto, se calhar nos últimos meses, no último par de anos, algum, vamos chamar-lhe recuo na ambição no combate às alterações climáticas em várias regiões do mundo, e há vários motivos, alguns diferentes para isso. Estas conclusões podem ajudar-nos um pouco, se quisermos, a travar este recuo? Eu creio que sim, sobretudo se as dificuldades políticas, ou seja, as dificuldades de encontrar uma base social de apoio para estas medidas, forem a limitação. Ou seja, se é esta a razão pela qual os governos não estão a avançar, então o que nós fazemos aqui é apresentar alguns caminhos que tornam estas medidas mais populares e, ao mesmo tempo, adequadas ao objetivo que pretendem atingir. Ana, muito obrigado por este guião para combater as alterações climáticas sem alienar a população. Obrigado também a quem nos esteve a ouvir. Climate Policy is not Fiscal Policy. Understanding Attitudes Towards Climate Action é o título do working paper assinado por Ana Fontoura Gouveia e por João Carvalho. Tal como as outras publicações do Banco de Portugal, pode ser consultada em bportugal.pt. Siga-nos também no LinkedIn, Instagram e Blue Sky. Até breve!